grande Rei dos Reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado. É o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, que faz do órfão um filho e filha, é o Rei da Glória, é o Rei da Glória. E quem governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Santo, Santo, Santo. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Glória a Deus, aleluia! Está começando mais um programa Aos Pés da Cruz, programa todo sábado aqui na TV Shalom. Meu nome, Pastor Saulo Nunes, estamos aqui mais uma vez nesse sábado maravilhoso, ensolarado, para trazer a você a palavra de Deus. Que bom que você está aqui. Estamos aqui nessa empreitada e o propósito do nosso programa é levar até você, né, a prática da palavra de Deus. Então aqui nós conversamos sobre vários assuntos, temos estudos
bíblicos, pensamentos, né, reflexão, para que você possa aplicar isso na sua vida diária, sabendo que hoje é o dia que o Senhor fez. Amém? Está aqui comigo, o nosso convidado está a caminho, né? Mas enquanto isso nós vamos pensando um pouco sobre a palavra de Deus. Está aqui comigo meu irmão, fiel escudeiro, aqui conosco, o irmão Jailson. Bom dia, irmão Jailson. Bom dia, pastor Saulo. Bom dia a todos que estão nos assistindo aí. Uma manhã de paz, na graça e na paz do Senhor. Que Deus possa, como o pastor Saulo falou aqui, nos orientar aqui através dos ensinamentos bíblicos e que nós possamos cada dia mais, de verdade, aplicar isso nas nossas vidas, porque a palavra verdadeiramente nos traz vida. Amém, glória a Deus, né? Estamos aqui ao vivo, você pode estar comentando aqui na nossa live aqui, né? Pode estar comentando que nós estaremos mencionando o seu nome, né? E aí, já está aqui já a irmã Claudete, Deus abençoe a irmã Claudete, Deus é lindo mesmo, né? Então você é o nosso convidado especial, tem uma cadeira invisível aqui, uma cadeira virtual aqui, na qual você pode estar falando, comentando, pedindo oração, e com certeza Deus vai te abençoar. Amém, irmãos? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã, algo na qual Deus tem colocado no nosso coração, né? E a palavra que eu quero ler para você nessa manhã está em Filipenses, capítulo 4, verso de número 4 em diante. Olha só o que diz ao apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Perto está o Senhor. E não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E em paz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, a gente sabe que a gente está vivendo uma época de inquietação, né? Em virtude dessa pandemia, que tem se agravado muito, né? Dizem que é uma segunda onda, outros dizem que não é onda nenhuma, é a primeira ainda. Mas, assim, diferente dessas posições médicas, científicas e políticas, ideológicas e filosóficas, a gente sabe que existe vamos dizer assim, em meio a tudo isso, existe pessoas que estão sofrendo, né, Jailson? Com certeza, e como a gente já vai começar a falar, e como a palavra diz, nós devemos tentar nos acalmar e tranquilizar e descansar no Senhor, na verdade. Sim. Existem muitas pessoas, sim, que estão passando por situações não físicas, né, pastor? Sim. Mas mentais, psicológicas, às vezes, e a palavra nos ajuda nesse caminho também. Com certeza, né? E o apóstolo Paulo, o que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, né? Então, você que está ansioso nessa manhã, você que está preocupado, você que está assim desesperado, você não sabe o que vai acontecer. Irmãos, ninguém sabe o que vai acontecer. A verdade é essa. O único que sabe o que vai acontecer é o nosso Deus, né? Então, o que é andar ansioso? Andar ansioso, irmãos, é andar preocupado com o futuro, né? E como dizem, né, o ditado, o futuro a Deus pertence. Nós não temos o futuro, né, Deus? Nós não temos o controle dessa situação, né? Não temos. Não temos o controle, às vezes, do que vamos fazer daqui uma hora. Isso. Nós até planejamos, né, pastor? Sim. Mas controle nós não temos. Então, que nós possamos confiar no Senhor. Confiar no em Senhor. Deus, que é Ele que é o dono do tempo, né? Com certeza. Aí, o que o apóstolo Paulo fala? Não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo, irmãos, olha só, pela oração e súplica e com ação de graça,
apresente os seus pedidos a Deus. Então, qual é a forma, Jailson, que nós temos de combater essa ansiedade? É uma forma muito simples, é uma Simples, ferramenta né? poderosa. Muita gente pode chamar de oração, outros de reza. E eu gosto de um termo mais simples, que é uma conversa com Deus. Olha só. Né? Nós temos essa oportunidade de falar com Deus. E é isso que Paulo está aqui nos ensinando. Em tudo, né? Como Em ele tudo. diz. Eu acho muito interessante isso. Que a palavra de Deus ela não foge de assunto nenhum. Não. Quando ela diz em tudo, é em pandemia, é em resfriado, é em uma mera dor de cabeça, porque para Deus não tem diferença. Ele está preocupado com todas as nossas situações, com a sua situação aí na sua casa, independente do que está passando. Apresente-se, converse com Deus. Deus não está preso a um lugar. Deus não está preso, talvez, a uma religião. Ele quer ouvir o que você tem para falar. Com certeza. Com certeza. Então, olha só o que Paulo fala. Em tudo. Não é só uma parte, não é só, eu só vou entregar uma parte da minha vida, vou orar. Não, é em tudo. E como o Jailson disse aqui, né, a oração, ela, na verdade, Jailson, eu penso que a oração é um mistério muito grande, né? Sim. Para mim, a gente nunca para pensar na oração, né? A oração, por que é um mistério muito grande? Porque é o seguinte, segundo os teólogos, né, ao estudarem a Bíblia, Deus tem vários atributos. E existem 3 atributos que eles dizem que são atributos inacessíveis, ou seja, só Ele tem, só Deus tem esses atributos, que é o atributo na onipotência, onisciência e onipresença. O que é onipotência, irmãos? Que o nosso Deus, ele tem todo poder. Né? Então, nada é impossível para ele, né? Onisciência é que ele tem todo o conhecimento. Aliás, todo o conhecimento que hoje nós temos, que hoje nós sabemos, vem dele. É ele que sabe de tudo. É ele que sabe de tudo. E ele é onipresente, ou seja, ele não está preso a um lugar físico. Exatamente. Ele está em todos os lugares. Nossa. A pergunta é, que Deus é onipresente, onisciente e onipotente, por que nós devemos orar? Deus não sabe o que a gente precisa? Sabe? Deus não tem o poder de fazer o que a gente precisa? Exatamente. E Deus não está vendo o que a gente precisa? Isso... Por que nós temos que orar, Jailson? E essa é a parte que eu acho mais linda da história toda. Porque o interesse da oração, na verdade, não é nosso. Não é nosso. O interesse de orar, de conversar, vou trazer para esse termo, é de Deus, porque Deus ele quer se relacionar conosco. Sim. Olha que interessante, às vezes Incrível, né? nós pensamos Isso é incrível que demais. orar é como se fosse um compromisso da minha parte. Tem gente que vê oração como um peso. É um peso. Como uma carga. Uma Não, carga. Uma oração é uma conversa. Se é uma conversa, ela gera relacionamento. Sim. E esse relacionamento é mais interessante que ele parte primeiro de Deus. É. Porque Deus é ele que deixou a Escritura. Não fui eu que tive o interesse. Hoje eu vou falar com Deus. Às vezes, nós falamos com Deus por causa da nossa necessidade. Ela é uma grande propulsora disso, né? Porque eu preciso, talvez por causa de uma situação igual a gente está falando aqui agora, uma inquietação. Sim. Mas o interesse de ter relacionamento com o homem sempre partiu de Deus. Meu Deus, incrível. Isso é lindo. Incrível demais, né? E é interessante pensar em oração, assim, porque que a oração, ela é como se fosse... Porque, assim, tem gente que quando chega para orar, a gente percebe, assim, algumas orações, né? Tem aquela oração da chantagem, né? Senhor... Por exemplo, estou sofrendo, né? Senhor, eu sou teu servo, eu sou desviado. Aí a pessoa apresenta um currículo. Exato. Currículo, né? Eu sou pastor, eu sou radialista, eu sou não sei o quê, eu faço a tua obra, por que eu estou sofrendo e tal, né? É assim mesmo. Né? Tem gente que ora, a oração da pessoa, ela é uma tentativa de convencer a Deus que, Deus, você precisa... Nós queremos argumentar. Senhor, é como se Deus fosse o juiz, o advogado, ele tá querendo convencer o juiz que a causa dele, Senhor, você tem que atender a minha causa, porque é a justiça que tem que ser feita, né? Exatamente. Mas não é isso que a Bíblia diz, né? Sobre oração, né? A gente percebe que a oração,
Isso a gente aprende com Jesus, né? Exatamente. Com Jesus. Por que, irmãos, que a gente aprende muito com Jesus? Porque se tinha alguém nessa terra, que passou nessa terra, e que, entre aspas, na nossa lógica humana, não precisava orar, era Jesus. Era Jesus. Porque Jesus é Deus. Exatamente. Na nossa lógica, né? Na nossa lógica. Mas por que Jesus orava? Por 2 motivos, como eu acabei de falar. Primeiro, para manter o relacionamento com o Pai. Sim. E em segundo, para nos ensinar. Nos ensinar. Como orar, mostrar que esse relacionamento é importante. E eu digo mais, esse relacionamento em oração com Deus, ele é essencial para as nossas vidas. Nós precisamos disso e nos traz um benefício, um resultado que nós nem temos noção muitas vezes. Nem tem noção mesmo, né? E é assim muito interessante, porque assim, por que Jesus orava? Jesus, a gente vê textos, né? Muitos textos do Evangelho dizendo que Jesus ele se retirava da multidão, ia nos lugares desertos, ia ao monte, né? E é interessante que Jesus ele não se preocupou, olha só, irmãos, que coisa linda. Jesus não se preocupou, Jailson, em forçar os discípulos a orar. Isso é interessante, por quê? O que acontece? Em Lucas capítulo 11, se você for ler lá, você vai ver lá a história do Pai Nosso. Sim. Que Jesus foi orar no monte, foi lá orar no monte. Aí quando Jesus terminou o seu período de oração, ele foi sozinho, né? Quando ele desceu, os seus discípulos chegaram nele, Jesus, ensina-nos a orar. Por quê? Porque os discípulos de João Batista oram. E nós, assim, nós estamos perdendo para eles, né? Tipo assim, eles estão mais, assim, avançados do que a gente. Então, ensina-nos a orar, né? E é interessante pensar nisso, por quê? Porque é que nem você falou, tem pessoas que enxergam a oração como um peso, né? Peso. Exatamente. Um jugo, né? Uma obrigação. Isso. Não, você tem que orar. Você tem que orar agora, né? Porque se você não orar, Deus não vai te abençoar. Não é verdade? E a oração não tem que ser encarada assim, né, Oswaldo? Não, de maneira nenhuma. Ainda mais quando a gente faz esse tipo de associação, né? Nós, como seres humanos, nós às vezes queremos muito negociar com Deus. Então, igual o senhor falou, ou seja, para se defender, e muita gente usa esse termo, se você não orar, Deus não vai te abençoar. Mas espera aí, eu conheço gente que talvez nunca tenha orado. E foi abençoado. Continua sendo abençoado. Nós não nos perdemos nesse caminho. Deus, é isso que eu sempre falo, que Deus é interessado em nos ajudar. Sim. Em contrapartida, eu vejo a oração como um privilégio a mais. Entenda o seguinte, Deus ele nos criou, ele já tem nos abençoado, só que ele nos dá um bônus, que é conversar com ele. Um bônus. Que bônus, e né? Que bônus? É o que as pessoas não entendem, achando que vão conseguir algum tipo de justificativa ou de redenção só porque ora. Não. Orar é um bônus. Na verdade, é o que a gente fala. Cristo ele já pagou todo o preço. Sim. Quando nós temos a oportunidade da salvação, você que está em casa também tem essa oportunidade. Não é exclusivo para quem que está num programa, quem está numa igreja. Não, é para você também. Cristo ele morreu por todos nós. Então, quando ele morre, e ele já a Bíblia diz que ele nos faz co-herdeiros do reino. E aí nós entendemos que já está tudo aí. Por que não aproveitar essa herança que nós temos, a oportunidade de conversar com o Pai? Essa oportunidade de manter esse relacionamento com Deus. Então, não se preocupe, saiba que você tem um bônus, um grande bônus, que é poder falar com Deus. E Ele tem nos dado isso hoje, nessa manhã, agora. Que bônus, viu? E que bônus. Então, irmãos, a questão da oração é uma questão na qual a gente precisa pensar, porque é ela que vai nos aliviar dessas inquietações que nós estamos vivendo por aí, né? Eu estava até comentando ali fora, esses dias eu tive que ficar acompanhando uma pessoa no hospital, né? Um parente, o meu sogro, né? Passou por um procedimento cirúrgico, e eu fiquei acompanhando ele no hospital. E eu fiquei, né, como não tinha muita coisa para fazer, o celular estava descarregado, não tinha levado nenhum livro, vou assistir televisão, né? Eu fiquei horrorizado, porque assim, irmãos, embora a mídia ela tenha, né, o dever de informar,
Só que a mídia, irmãos, ela se alimenta de notícias ruins, Exatamente. né? Porque é a notícia ruim que dá ibope, não é verdade? Não é verdade? Isso até pro ser humano, o pessoal parece que gosta do que é ruim. Gosto, né? Você vê esses programas aí de 5 horas da tarde aí, que é só Nossa, tiro, sangue, verdade. né? Se você limpar a televisão, você vai sair pano cheio de sangue até. E isso vai amedrontando a população, as pessoas estão ficando inquietas, as pessoas estão ficando inseguras, né? E qual é a receita, qual é o remédio, né? Que o nosso Deus, ele nos traz aqui nessa manhã, aqui hoje, né? É que, irmãos, em vez de vocês ficarem vibrados nisso, ficarem assim, estou sofrendo, não sei o quê. Irmãos, desliga a televisão, acalma o coração e ora. Exatamente. Ora a Deus, entrega aqui, o que Paulo está nos ensinando é o seguinte: entrega o teu coração, derrama o teu coração, entrega o teu coração para Deus. Tudo aquilo que te inquieta, tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que está tirando a sua paz, né, Zeus? Verdade. Dobre os seus joelhos ou vai de pé, não importa o gesto e a forma que você vai fazer. Mas o que importa é que essa entrega seja uma entrega de coração. Não é verdade? Exatamente. Igual o pastor Saulo acabou de comentar. Não que a gente está sendo contra a mídia, mas é uma verdade. Às vezes nós nos alimentamos tanto de notícias ruins, de situações contrárias, que nós ficamos aterrorizados. E a Bíblia não está aqui para nos aterrorizar. Esse texto que Paulo está nos ensinando é que nós devemos apresentar de Deus todas essas situações. Se você acabou de ver uma notícia ruim, por exemplo, num jornal, agora pela manhã, em vez de ficar aterrorizado, peça primeiro para Deus acalmar o seu coração. E depois, ore a Deus também pela situação que você acabou de ver. Sim, lógico. É isso que nós estamos falando aqui, que o nosso Deus, ele não está a par dessa situação, não. Não está distante, né? Exatamente. Uma coisa que eu aprendi outro dia, e muitas vezes nós esquecemos. Deus, ele é um Deus acessível. Guarde essa palavra, acessível. Deus, ele está pronto a te ouvir. Não é um Deus que está longe, distante, não. E tem outro texto que eu acho muito interessante, que a Bíblia fala: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. E que ele cuidará de vós. Não, a Bíblia fala que ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Olha que interessante. Não está nem no futuro, né? Não está. Porque assim... Ele está no presente, né? Verdade. Assim, é interessante a Bíblia. Às vezes nós confundimos isso, que a gente fala assim, eu vou lançar, ou seja, eu vou falar com Deus, porque ele vai cuidar. Não, é o contrário. A Bíblia está falando assim, lança, porque ele já está fazendo. Você não precisa esperar algo acontecer. Você continua falando, conversando com Deus, porque ele já está cuidando da sua casa aí. E, mais uma vez eu digo, não é porque o pastor Saulo está falando, não é o Jailson que está falando. Quem fala isso é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E Paulo continua dizendo aí em tudo. E qual Nosso convidado está perdido aqui, irmão. Ele está chegando. E qual é a forma na qual nós temos que fazer isso? Oração, né? E súplicas, ou seja, pedidos, né? E ação de graça, ou seja, olha só, Paulo pede. Lindo. Paulo, ele conceitua dizendo o seguinte, que é para você orar. Nessa oração, o que você vai fazer? Você vai pedir, a Deus, e segundo, você já vai agradecer. Já vai agradecendo. Dentro da oração, você vai chegar assim, obrigado, porque eu tenho certeza que o Senhor vai responder. E a resposta, Zé, é 3. São 3 respostas de Deus. Certo. Um não, né? O não de Deus é uma bênção, sabia? Com certeza. O não de Deus é uma bênção. O sim, né? E o espere. Exatamente. E o espere. São Maravilha. essas 3 respostas, né? E qual é o resultado quando nós oramos? Paulo vai falar aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Em Cristo Jesus. Bonito, né? Que lindo. A paz de Deus, né? Às vezes a gente procura paz em tanta coisa. Às vezes, não estou criticando ninguém, mas às vezes até na igreja, num pastor. E na verdade, nós podemos aqui ter palavras de paz, mas a paz de Deus, é a melhor. Tanto é que Paulo fala assim, ela excede o vosso entendimento. Excede o vosso entendimento. Nós não conseguimos nem entender. É essa paz que nós queremos desejar para a sua vida, para a sua casa, através dessa palavra. Amém, irmãos? Então, tá aí a nossa pequena reflexão sobre oração, né? Porque o assunto aqui agora, né? Nós vamos estar mudando de assunto, porque hoje já acabou de chegar os nossos estúdios aqui, o meu amigo, meu irmão em Cristo, ele que é superintendente, né? É um dos coordenadores da nossa escola bíblica dominical, né? Nós somos da Igreja Assembleia de Deus em São José dos Campos, né? Somos pastoreados pelo pastor André Câmara, e ele, né, tem essa missão, né, de estar coordenando a escola bíblica dominical, e hoje ele está aqui conosco, né, para nos ajudar a decifrar uma parábola. Era até meio polêmica, viu, Zé? Sim. Era meio polêmica essa parábola aí, cada um tem um entendimento e tal, né? Então a gente precisa verificar e ver o que realmente a parábola diz dizer. E antes de eu falar da parábola, eu quero aqui apresentar o nosso pastor, querido irmão, Wilson Melo. Bom dia, pastor Wilson. Bom dia, pastor Saulo, né? Saulo, Pastor Saulo, pastores, obreiros, o irmão é o Jailson. Jailson. Isso. E aos nossos amigos que nos assistem, Deus abençoe, em nome de Jesus. Não sei se eu estou conseguindo falar de frente. Aqui, né, tá aqui, já lado, tá tudo né? certinho já. Ok. Deus abençoe você que nos escuta por essa rádio e a bênção de Deus esteja sobre você. Obrigado, pastor Saulo, desde já, Amém. pela oportunidade e estamos aí. O irmão é daqui de São José mesmo? No momento, em São José eu estou vai fazer agora 4 anos. 4 anos? 4 anos. Já morei em Pinda há alguns anos, mas É. vim agora do Amapá, né? Macapá. O Amapá. O irmão é Amapá. nascido aonde? Natural do Maranhão. É mesmo? É. Que beleza. Maranhão, e já tive uma moradia no Pará, Amapá, o Norte. E Hoje... como foi a sua vinda aqui em São José? Como é que foi? A São José eu conheço a região desde 2007, né? 2007? 2007, em relação a seminários, igreja, Sim. E os últimos 3 anos decidimos morar mesmo em São José. É. E graças a Deus estamos aí servindo a Deus com alegria, prazer, que é uma bênção para nossas vidas. Amém. E como que surgiu o interesse pelo estudo da palavra de Deus? Você já nasceu com isso? Como que foi assim? Eu já nasci para... Eu não diria, já nasci para isto, na verdade. Sim, é o propósito, né, no caso, né? Até mesmo porque eu defino vocação como... Como é que eu sei que eu sou vocacionado? Na verdade, ninguém sabe o que é vocacionado. É vocacionado. Nada identifica um vocacionado, né? A não ser a sua missão. Então, como é que eu sei que eu sou vocacionado? É quando fica muito claro a minha missão. Porque é diferente dos demais trabalhos na igreja, ou a pessoa aceita Jesus, se envolve, gosta de algo, ali começa a desenvolver, voluntariamente ou indicação. A vocação tem um ponto diferente. Por isso que eu digo que o vocacionado é vocacionado. Então... Porque quando o vocacionado nasce, ele nasce para aquilo. Para aquele propósito. A missão dele já existe antes dele ser. Uhum. É por isso que ele vem a nascer. Então, a vocação não nasce. Se nasce vocacionado para aquela missão. Sim. Foi isso que Deus disse para Jeremias. Olha, a tua missão já existe. Então, mas eu não sei falar. Não, sou uma criança. O que você eu já sei, na verdade. Eu que te trouxe a existência para a tua missão. Uau. Tá, então, antes que você nascesse, a tua missão já existe. Então, todo vocacionado, diferencial de outros, que são usados por dons, são usados por indicação, e faz um trabalho, é divino também. Agora, o vocacionado tem esse... algo que marca. Quando ele nasce para aquela vocação.
Tá? Legal. Ele não fica procurando. E tá? isso você vê que aconteceu com você. Então eu não tenho uma coisa que não tem dúvida. Até mesmo que eu vocacionado, outra coisa que não tem dúvida. Né? É Daí verdade. não tem dúvida. Interessantíssimo. E não importa a diversidade que passa, por isso que você vai ver homens como Paulo, Pedro. Mas porque sofre tanto e não abre mão? Porque Pedro e Paulo, quando começou, um monte de gente foi com ele para a primeira viagem missionária. E aí, no final, ele está lá sozinho, né? E mais dizendo, olha, eu preciso ir um pouco mais. Mas por que não para? Porque ele tem a vocação. E mais uma vez ele diz, olha, antes de eu nascer, Deus já havia me escolhido para pregar o Evangelho de Deus. Isso é bom. Ou seja, o vocacionado, ele não se importa com o que ele é. Ele coloca a missão acima da posição. Esse é o diferencial. Então, respondendo a pergunta, é quando eu descobri, na verdade, quando eu me deparei com a missão. Aí não tive mais dúvida. É total que eu, ao aceitar Jesus, aos 14 anos, 3 meses depois, na verdade, 11 dias depois me batizei nas águas, conta própria, fui lá, coloquei meu nome, mesmo como adolescente. Graças a Deus não tinha aquela embargação, né? Ser embargado por alguma coisa e batizei com 11 dias que aceitei Jesus. Só. 3 meses depois estava já dirigindo igrejas. Não né? acredito, sério? Eu costumo dizer, eu não tive infância espiritual, né? Então, eu não brinquei, não tive o treinamento. Então, parti direto já para ensino e voltado já para a questão do ensino. Do ensino. Né? Aí Então, começou. Aí você é o fundador da escola teológica, né? Hoje, como que foi esse projeto? Depois que me formei em seminários, fui para o Amapá, reativamos um seminário que é chamado CETAD, hoje tem muitos alunos, só que minha visão é sempre o Evangelho. O Evangelho é de todo mundo, né? O Evangelho, eu vejo, a Bíblia é para o homem, a Bíblia é para a humanidade. Sim. Né? Então, quando se trata de seminário confessional, denominacional, fica muito fechado ali aquele grupo. Naquela tradição só, né? E depois de 1 ano, 2 anos, que hoje é muito ativo na igreja de Macapá, na sede de Macapá, né, na igreja pioneira, aí precisamos sair, foi quando surgiu. A ideia que eu sempre tive era ter um seminário, uma faculdade que abrangesse todo mundo. Certo. E então nós fundamos a FIT, né? Já tem mais de quase 10 anos. A FIT tem mais de 10 anos, é isso? Já, tem mais de 10 anos, várias turmas formadas. A última turma foi na Ilha Bela, agora foi setembro. Setembro? Não, dezembro. Que bênção. Então temos turma na Ilha Bela, aqui em Macapá, aqui em São José temos no Bosque, e estamos abrindo novas turmas, né? Sim, legal. Então, já tivemos em outros estados também. Um curso bem organizado também. Hoje nós temos o curso médio em 8 meses. É 8 meses? De 6 a 8 meses. Aí alguém pergunta, pastor, mas o que é que aconteceu? Porque você vai para um curso tradicional, são 2 anos. 2 anos. O meio médio. Não, eu trabalho já só com a área teológica de ensino há mais de 20 anos. Então, não há uma necessidade. Na verdade, o que não é conteúdo. Tá? Passa-se 2 anos, porque o cronograma que o seminário oferece é um cronograma de estudar 1 vez por semana, Sim. uma matéria por mês. Sim. E aí, amigo, vai 2 anos. Tem curso que eu já ministrei de 4 anos, curso médio. Agora tem um fator interessante, eu preciso pensar quando esses cursos foram pensados. Há 50 anos atrás. Sem brincadeira, 50 anos atrás ou mais. Aí chega e né? vai seguindo Há 50 anos atrás, as coisas estavam a 10 por hora. Hoje está 100, né? 150, então não tem mais tempo de você parar ali. O senhor diminuiu matéria? Não diminuiu o conteúdo. Na verdade, aumentamos. Agora, o cronograma é outro. Você vai e estuda 3 matérias por semana. E não uma por mês. Então, estuda 3. Na verdade, quando chega no final do mês, você concluiu de 3 a 4 matérias. Legal. Dentro de um cronograma. Aquilo que você ia passar 2 anos, você passa até o máximo 8 meses. 8 meses. Né? E o aprendizado? O aprendizado é excelente. Que eu também tenho a formação do ensino superior. Sou formado
a pedagogia do ensino superior. Pedagogia? Né? Legal. Voltado para a organização exatamente de cursos. Sim. Né? Então, como organizar o curso, questão de carga horária, cronograma, interdisciplinaridade. Eu trabalho muito a linha do aprendizado e não da informação. Outra coisa que isso é importante em um curso. Tem uma diferença, né, entre o aprendizado e só você ficar passando informação. Porque as pessoas, né? É o seguinte, as pessoas, eu vou ler um livro para mim adquirir conhecimento. Não existe isso, nem a Bíblia. Ninguém lê e adquire conhecimento. Tá? Quando se lê, se adquire informações. Não importa o que você lê. Adquirindo. Tá? Adquire informação. Então, inclusive a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você adquire informação. Certo. Tá? Quando eu pego essa informação e sou capaz de organizar as informações que eu li, isso vai se chamar estudo. Quando eu consigo estudar as informações que eu tenho, isto vai gerar conhecimento. A partir do que eu pego as informações e organizo mentalmente ou dentro de uma pedagogia, um cronograma, uma organização. Isso é conhecimento. Eu passo do campo da informação e entro para o conhecimento. E entra o terceiro crivo, que é quando eu pego aquele conhecimento e sou capaz de aplicar ou desenvolver. Aí é sabedoria. Tá? É por isso que as pessoas hoje, os cursos de escola, são cursos extraordinários, a pessoa termina e pratique, não sabe. Então, hoje termina uma faculdade e precisa fazer curso técnico para entrar no mercado de trabalho. Mas o que essa pessoa passou tanto tendo informações? Só informação? Informação é a massa solta. Eu vou lhe dar um exemplo melhor. O que é informação? É quando eu faço a leitura. Então, eu quero fazer um bolo. Né? Eu quero fazer um bolo. Aí eu vou ler sobre o bolo. E quando eu entro no supermercado, eu vou ter todas as informações para fazer o bolo. A informação física, palpável. Ovo, manteiga, é um tipo de leitura, é um tipo de informação. Que é o que a gente vai usar daqui a pouco na questão da parábola. Né? Então, eu pego o ovo, a manteiga, o trigo, Você sabe o que chocolate. esses são os elementos para fazer o bolo. Então, eu tenho a informação, não tenho o bolo. Você não tem o bolo, você tem a informação. Isso aí ajuda a gente a fazer o bolo. E eu sei que aquilo me vai fazer um ótimo bolo. Tá, então, isso é informação. Isso é informação. Tá. Apesar da informação ser palpável. Sim, palpável. Eu encontro a informação, por exemplo, pego a Bíblia, está aqui tudo que eu preciso. Certo. Para em relação... Para a informação virar conhecimento. Aí, quando eu chego em casa, eu pego o ovo, aí eu tenho que ter o conhecimento para pegar as informações que eu adquiri no mercado e bater junto. Eu preciso saber quanto vai de manteiga, aí já é conhecimento. E eu só sei disso não pela informação. Eu sei que a informação é que eu preciso de manteiga. Agora, quanto de manteiga eu preciso é conhecimento. Quanto de manteiga eu preciso? Então, o conhecimento ele tem mais a ver com a prática. Isso, com colocar a informação na prática. Com o estudo da informação. Não, ainda não é a prática. Entendi. Então, eu queria entender isso aí. Então, vamos lá. Então, eu consigo fazer o bolo. Sei quanto vai de sal, porque eu sei que leva sal, mas se eu não tiver o estudo sobre o sal ali necessário, eu posso colocar de mais ou de menos. Certo. Aí, manteiga, misturo. Fiz o bolo. Conhecimento. Eu sei fazer um bolo. Agora, é sabedoria... Porque a palavra sabedoria vem de sabor, exatamente isso, dá sabor ao conhecimento. Tá? Então, quando alguém pega e come o bolo e diz, olha, esse bolo está ótimo, isso é sabedoria. Tá? Agora, ou precisa melhorar. Por exemplo, comi o bolo e precisa melhorar nisso. Exatamente. Sabedoria. Aí vai aprimorando também, né? Saio aí do campo do conhecimento, da informação do conhecimento, e agora o conhecimento se transforma em sabor. Semelhante à Bíblia. Uau. Entendeu? Então, você pega a Bíblia, a pessoa lê... Tem gente que lê a Bíblia no sentido de sabor nenhum. Mas quando escuta outro ensinando, caramba, como é bom ouvir essa palavra, entendeu? Porque quem está ensinando ali, ele não está ensinando com conhecimento. Ele já teve a informação, transformou o conhecimento em sabedoria, que é dar sabor, de onde vem a palavra, sabedoria. E você acha que é a prática, aí sim. E você acha que está faltando muito sabor por aí? Não, é absurdo, porque as pessoas se contentam com a informação, não chegam nem no campo do conhecimento. Então, hoje em dia, você, por exemplo, pega o celular, tem tudo que você quer de informação. Tem curso teológico completo, de graça na internet.
Mas o que a pessoa vai fazer ele, com tanta informação? Até ele se enche, pô, é tanta informação que eu já nem quero mais nem estudar. Porque ele não sai do campo da informação. E a informação, ela vicia. Vicia, porque a pessoa vai e não consegue usar o que tem, então quer mais informação. Então tem pessoas que têm 1000 livros, ainda não leu nenhum completo. Olha só lê a introdução e olha de lá, mas quando vê gostei, daqui a pouco. Então ele adquire muita informação, mas pouco conhecimento e nenhuma sabedoria. O que também gera um problema, né? Você ter só informação. A informação até é complicado. Você só vicia, igual você acabou de falar, e não gera resultado nenhum. E o conhecimento sem a sabedoria também gera um sério problema. Que aí você vai ouvir alguém, ele vomita em conhecimento. Mas você olha assim, a vida, a prática, cara, seria muito tão bom se esse cara praticasse, né? E a gente vê muito isso, né? Aí você vai ver que o sabor na internet tem bastante disso, né? O sabor, quando você escuta alguém, é dizer, poxa, esse cara pratica. Por mais que o que ele falou não foi tanto, mas a vida dele mostra, me dá sabor, me faz eu querer algo semelhante. É verdade. Então, essas 3 coisas, é isso que Jesus... E a Bíblia ensina exatamente isso. Ler, estudar e meditar. Ler, estudar que está no mesmo caminho. Então, eu leio com os olhos, estudo com a mente e medito com o coração. Uau! Então, a Bíblia só tem resultado na vida de qualquer pessoa quando atinge o coração. Amém. Enquanto está só na mente, é extraordinário, mas a prática se torna irrelevante. E a gente vê muito isso aí, por exemplo, que hoje a gente está numa moda hoje de coach, né? Hoje todo mundo quer virar coach. O coach é legal. Aí o camarada chega no Face lá, fala assim, vou dar um exemplo que eu já vi. O cara, como emagrecer em 10 dias, só que o cara é gordo. Aí a gente ficou olhando, peraí, o cara tá falando como emagrecer. E fala até umas coisas que fazem até sentido, até bonito a gente ouvir. Olha, é até bonito. É aquela famosa frase. Aí a gente olha pro cara, o cara tá gordo. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Essa é a diferença. Então, como eu identifico que é alguém, por exemplo, um médico. O médico, o cara tem conhecimento sobre a saúde extraordinário. O exemplo é esse. E o camarada chega lá, alguém, um fumante, para se consultar com o médico. Aí o médico conhece, diz, amigo, se você continuar fumando, você vai morrer. Só que ele termina de consultar aquele fumante, pega um cigarro e fuma. Então, o que é isso? Ele tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Ele não é capaz de praticar o que ele conhece. Então... Entendeu? Isso que é a grande questão. Agora, tem um grande risco aí também, a questão da prática sem conhecimento. Que aí sai do campo da realidade e entra para o campo do misticismo. Isso mesmo. Então pega aquilo que é sagrado e divino e se transforma em um místico. Mítico e místico. São as 2 coisas que envolvem. Não vou estudar, não. Meu negócio é ir lá, Deus já fala comigo direto. Ter a experiência, colocar a experiência acima. Aí o Espírito que me ensina, né? O Espírito que vem me diz tudo. Aí o Espírito pergunta, desde quando eu sou professor de alguém? Né? Porque o Espírito Santo em nenhum momento tem a finalidade de ensinar ninguém. A responsabilidade de ensinar foi dada ao homem. E toda vez que o homem falha, acontece tragédia. Desde o Éden. Por que Eva comeu o fruto? Porque não foi ensinada. Ensinada e não foi acompanhada por Adão. Pois é verdade. Então, e aí você vê que todas as vezes que o ensino falta, a humanidade perece. Sim, isso mesmo. A família perece. A nação perece. Né? Oséias é um exemplo bem disso. Ele diz assim, por que há violência na terra? Por que há tanto derramamento de sangue? Por que há prostituição, há roubo sobre roubo? Porque até os animais perecem. Aí ele diz, porque falta o conhecimento do Senhor. Olha só. Entendeu? Então, a humanidade está hoje como está, não é por falta de igrejas, não é por falta de religiões. Verdade. É por falta de conhecimento prático que leva à sabedoria. Se o conhecimento de Deus entrasse na humanidade, entrasse na polícia, entrasse na política, entrasse as pessoas iam se converter, e aí nós teríamos uma sociedade. Nós não teremos uma sociedade honesta quando o político se torna crente apenas.
Boa. Essa é a ilusão, né? Essa é a ilusão. É uma ilusão. Você pega um que a gente doido, tem, não, né? agora eu sou crente e me batizo nas águas cristãs. Aí, poxa, que é um fenômeno que está acontecendo no Brasil. Muito. Hoje o ser evangélico está desde o Gari ao presidente da República. Pois é. Né, que é um fenômeno que eu chamo fenômeno da fé. Porque só que tem um problema. A fé sem conhecimento é uma tragédia. Né? Então, poucos anos atrás, pela história, você conhece, há 40 anos atrás, a fé era muito negada. Em todos os departamentos. A fé era negada na ciência, a fé era negada na tecnologia, a fé era na política. Hoje, a fé, como eu estou dizendo, o médico está lá e diz, procura uma igreja, cara, porque só Não é meia aceita, vamos dizer assim. Então, agora virou o fenômeno da fé. Todo mundo tem fé. Tá? Todo mundo tem fé. Até o artista não, eu também creio, sou evangélico. Tem dois problemas aí. O problema da destruição, porque são duas coisas que destrói quando não se conhece, e é para edificar, mas destrói, que é o amor. As maiores mazelas da humanidade são feitas em nome do amor. Eu matei, mas porque eu amo. E em nome da fé. Você vê religiões que crê tanto que explode qualquer outro que não concorda com a sua religião. E às vezes, a gente, igual o senhor acabou de falar, a gente traz para esse extremo de explosão, né? Mas às vezes, como dizem, por justificativa de fé, mata o irmão do lado, exatamente, mata com palavra por falta de conhecimento. Porque desconhece a proposta, né? A proposta real. E aí nós temos hoje no Brasil um fenômeno que eu tenho até escrito sobre isso, já faz tempo, e cada vez me convence. Comecei a escrever assim, tipo, cara, não queria que isso fosse verdade, que é o cristianismo sem Cristo. Né? O problema e o mal do cristianismo sem Cristo. Eu gosto de uma frase, não lembro quem citou, mas é melhor um ateu confesso do que um cristão hipócrita. Pois é, né? Faz mais estrago, né? Terrível, porque... Terrível, né? E o que é o cristianismo sem Cristo? Era muito fácil identificar alguns anos atrás, o cristianismo sem Cristo. Pelo menos nós tínhamos duas grandes, ou três grandes, no nosso contexto assembleiano, né, que é o nosso caso. Então, a gente identificava o cristianismo sem Cristo no catolicismo. Então, é cristão, mas o Cristo não é o centro. Quando eu falo que Cristo não é o centro ali, tem outras coisas que... Tem Cristo mais, então não é o centro. Nos TJs também, Testemunha de Jeová, considerado cristão, mas não é Cristo o centro. E os mormons, até o nome da igreja, Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, mas cadê Cristo em si? Só que isso saiu desses campos e invadiu os evangélicos. Então, hoje nós temos evangélicos cristãos sem Cristo. O que é isso? Isso está na Bíblia. Hebreus ensina assim, olha, saiam dos rudimentos, sabe? Vocês ainda estão presos nos rudimentos, ou seja, vocês ainda estão... Porque nesse quesito o cristianismo é uma religião. Nesse quesito. Na essência, o cristianismo nunca foi uma religião. O cristianismo é uma pessoa. Então, eu não sou cristão quando eu aceito o cristianismo. Eu sou cristão quando eu confesso a Cristo, quando eu me relaciono com Cristo e não com o cristianismo. Uau. Entendeu? Então, só que está tudo pronto aqui. Existe o cristianismo quanto religião. O que é que eu preciso para ser cristão? Vai numa igreja e qualquer igreja. Levanta a mão. De repente eu chego no meio de um grupo social, chamado até de minoria, aí não, agora a nossa igreja é da minoria, a gente não precisa mudar, só precisa mudar a placa, então igreja de não sei o que e tal. Então eu não sou moldado a Cristo, é Cristo que se molda ao meu sistema. Então, e agora? Eu preciso me batizar nas águas, põe aí uma piscina, ou nem piscina mais, né? Agora com a pandemia estava havendo batismo online, né? Então, eu vou jogar água aqui simbolicamente, batizou, ok, legal. Então, e tem uma Bíblia no centro. Não, mas cadê Cristo? Cadê Cristo? Por onde é que eu comecei a conversar com ele? Não. Então, todos os elementos do cristianismo é uma coisa, a pessoa de Cristo é outra. Então, esse cristianismo sem Cristo, ele cria filhos não para Deus, ele cria filho para o sistema. Tá? Então, tem um monte de filhos, mas para os sistemas, porque toda religião, a tendência é criar filhos para o sistema. E é um sistema de dominação, né? Normalmente, quem está num sistema, ele é comprometido com o sistema e não com a essência do conhecimento. Ele não está preocupado
preocupado se ele está certo ou se é errado. Ele está preocupado em fazer o que o sistema manda. O sistema ensina. Ainda como o nosso irmão falou, mata. Eu mato desde que eu cumpro o meu sistema. E você acha que isso é o problema da gente estar tão dividido assim? Porque cada um tem a sua, né? Uma pessoa, às vezes, uma vez perguntou para mim, Wilson, por que tem tantas igrejas se a Bíblia é uma só? Exatamente. Por quê? Porque a mesma Bíblia que tem aqui, diferenciando um pouco dos TJs, né, que a Bíblia deles é a tradução do Novo Mundo, a tradução do Novo Mundo, mas a Bíblia é uma linguagem só. Por exemplo, o mesmo conceito que tem aqui em Mateus capítulo 25, tem nas outras igrejas também. Por que tem tanta diferença? Então, é devido a isso, então, é devido ao sistema. É devido ao sistema, porque o sistema ele cria filhos e esses filhos eles se dividem. Uhum. Quando Cristo cria filho, ele pega a divisão e torna em um. Ele une, né? Ele une. É unidade, não união. Uau. Qual a diferença de unidade para união? Então, tudo bem, eu vou ter a minha, tu vai ter a tua igreja, mas a gente vai ser unido. Mas Jesus não propôs isso, Jesus propôs unidade. Deixa de ser o que você é, eu deixo de ser o que eu sou e nos tornamos um. Romanos capítulo 12 dá esses 3 passos para se tornar igreja. Sacrifício vivo, morre, né? Não entra na forma, transforma pelo entendimento, né? E experimenta a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Versículo 3. E ninguém pense de si mesmo além do que é, porque agora você entra no corpo. E no corpo ninguém é ninguém, é o corpo. Tá? O problema é que as pessoas querem se tornar unidos. Não, mas a gente vai... Eu vou unir com você. É aquela questão. Só fechando aqui, qual a diferença de união para unidade? Tem até um vídeo, às vezes eu uso ele. Você pega 10 batatas, coloca dentro da panela e, olha, estão unidas ali dentro da panela. Coloca fogo, uma olha para a outra e diz, estou contigo e não abro, né? Começa a ferver ali, não, está esquentando. As batatas vão ferver unidas, mas ainda é união. Unidade é quando as batatas amolecerem, e as que não amolecer não vai entrar na unidade, porque não tem como entrar na unidade. Não é que a unidade o rejeita, que não consegue. Aí quando alguém pega as 10 batatas, amassa, aí é unidade, e não mais união. E faz um purê, que aí virou uma coisa aí só. Aí o purê, essa batata é número, não existe mais. Você não identifica mais uma. Então agora é corpo, é igreja. É igreja, é isso que Cristo propôs na sua oração sacerdotal. Pai, eu contigo sou um, não tem João problema capítulo contigo. 17. Agora, minha oração é que eles sejam um, como eu sou contigo. Amém. Isso é unidade, isso é o corpo, isso é a igreja. Outro fenômeno que se dá, tanto essas divisões, é aquilo que a gente não sei se vai dar tempo de tratar sobre a parábola, que é a questão da interpretação. Isso que nós vamos falar agora. Essa questão da interpretação. Aqui, irmão, foi uma introdução para a gente entrar nesse assunto. Já aproveita a questão da interpretação. A questão da interpretação, por quê? Porque nós estamos numa série aqui no nosso programa, que nós estamos aqui analisando as parábolas de Jesus, né? Já analisamos várias parábolas, a parábola do bom samaritano, do semeador, né? Do rico e do Lázaro também, já falamos de várias aqui. E hoje a parábola, irmão, ela é uma parábola na qual, conforme a tradição e o sistema de muitas pessoas, cada pessoa interpreta essa parábola de uma forma. E a parábola de hoje está registrada em Mateus capítulo 25, né, que é a parábola das 10 virgens. O contexto aqui, irmãos, é o seguinte: começa no capítulo 24, que é quando Jesus ele sai no templo, né, ele foi no templo com os discípulos e tal. E os discípulos, né, Jesus ele chega e fala, vocês estão vendo isto? Eu lhe garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubado. Então aí Jesus se assenta no Monte das Oliveiras e os discípulos perguntam, mestre, quando é que acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e no fim dos tempos? Aí Jesus então inicia uma série, né, nesses 2 capítulos, na qual a Bíblia vai chamar de sermão profético. E ele vai contando várias parábolas, né? A parábola dos talentos, que a gente já falou aqui também, né?
E essa parábola das 10 virgens é uma parábola bem interessante, né? Que ele fala assim, eu vou ler para vocês e a gente vai interpretando versículo por versículo. O reino dos céus será, pois, semelhante, então ele compara o reino dos céus, né? A 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para se encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. E as prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. E à meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproximam, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois não pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. E as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. E mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não os conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Aí a gente tem várias interpretações. Essa é a grande questão. Primeiro vamos quebrar aqui algumas... Vamos desmistificar. O que não significa essa parábola? O que não significa essa parábola? Igreja, arrebatamento. Não tem nada a ver, não se refere ao arrebatamento da igreja? Não se trata do arrebatamento da igreja. Certo. E nem é a igreja. Primeiro, a igreja... Não é a igreja aqui? Não aparece a igreja. Cadê a igreja aí? Não existe. Cadê a igreja? Não está aqui. Tá? Segundo, como eu disse, não se refere ao arrebatamento. Agora vamos, antes de chegar a esse ponto, como é que se dê? Primeiro eu tenho que entender essa questão de interpretação. Certo. Que precisa ser removido da mente de quem ensina, de quem prega. Amigo, ninguém interpreta a Bíblia. Tá? Não existe intérprete da Bíblia. Não existe. Não existe isso. Tá? Outro mito. Não, eu que interpretei esse texto do jeito, você interpreta do outro, e você é do outro. Aí é aquela briga, né? E qual que está certo? O certo é que provavelmente nenhum de nós três está certo. Tá? O certo é isso. Tá? Ou um somente está certo. 2 não pode estar certo. Então, o primeiro ponto é que, apesar dos exegetas, apologistas, hermenêuticos, trabalhar essa questão de interpretação é muita pretensão dizer que interpretou um texto. Então, absolutamente ninguém interpreta a Bíblia. A máxima da hermenêutica é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Tá? E o que é que você faz, então? A gente estuda a interpretação bíblica. Cada texto só tem uma interpretação. A nossa missão é estudar essa interpretação, não é interpretar. Entendi. Entendeu? Não é pegar aquele texto e transformar na minha verdade ou na minha religião. Por isso que há esses problemas. O camarada pega um texto e vai aplicar de acordo com o que ele conhece. Isso é igual o cérebro faz na alimentação. Se você põe na boca uma comida que você nunca comeu, um tipo de carne, você nunca comeu aquele tipo de carne. Aí você põe na boca e alguém pergunta o que é. O que é que teu cérebro vai fazer, teu sistema? Ele vai associar com aquilo que você mais próximo do que você conhece. Pois é. Aí alguém diz, não. Aí é parecido com frango. Parecido com frango. Normalmente o frango sempre ganha, né? Parecido com frango. Por quê? Porque a carne do frango é neutra, né? E ela é temperada, como o peixe também. Mas como é que... Então, normalmente o meu cérebro vai me jogar... Cara, tem gosto de frango. Mas não é... Mas tem gosto. Mas não é frango. Mas não é frango. Então, até então, tudo que eu sei é que aquilo é frango. Se não me tivesse... Não, isso não é frango, isso é um lagarto. Né? É um lagarto. Cara, lagarto tem gosto de frango. Não é que lagarto tem gosto de frango. Poxa. É que você comeu frango antes de lagarto. Talvez se fosse o inverso, né? Você, quando comesse frango, diria: esse frango tem gosto de lagarto. Entendi. Que é a mesma coisa. Depende de minha formação,
que eu chamo isso de educabilidade do espírito, né? Aham. Educabilidade do espírito, que eu vou ler o texto. Então, se eu estou procurando um texto, que outro problema é estudar a Bíblia com pré-conhecimento. Isso é outro problema. É outro Então, eu não estudo a Bíblia nesse quesito para ter informação, depois estudá-la e depois para desenvolver sabedoria. Eu penso assim que quando nós formos estudar a Bíblia, e essa é a proposta do nosso programa aqui, todas as vezes que a gente analisa a parábola, a gente deixa de lado tudo aquilo que a gente conhece. Isso que é a primeira, essa desopagem essa é a nossa proposta aqui. Isso é importante. Deixa de lado. Por exemplo, eu tenho uma tradição pentecostal evangélica protestante, né? Da linha arminiana, vou dizer assim. Olha só as nossas linhas aqui. Deixo de lado. Isso é meu óculos, deixo de lado. O que a Bíblia realmente quer dizer sobre essas 10 virgens? Tá. Então vamos fechar aqui esse ponto. Vai. Então a primeira coisa é não ir para a questão de interpretar. Sim. Tá? Segundo, porque se é parábola, a parábola já é uma figura de linguagem. Eu não posso pegar uma parábola e interpretar uma parábola se ela já é uma interpretação de uma verdade. Sim. Então, já está ilustrando uma verdade. Já né? Exatamente, já é uma interpretação. A parábola já é uma interpretação contada em forma de parábola, o parabolar, que Jesus vai usar bastante aqui. Segundo, é que se eu for começar por elementos e dar nome a esses elementos, eu vou chegar a um ponto que vai estar falho. E a verdade não pode ser falha. Sim. Terceiro, eu preciso entender que uma parábola é uma ponte. O importante de uma viagem não é a ponte. É aonde vai chegar. É aonde eu vou chegar. Tá? Mas tem a ponte. E se não tivesse a ponte? Eu posso ter outros meios. Eu posso mudar a ponte. O que eu não posso mudar é o final, o destino. Então, a parábola toda eu posso mudar, eu posso substituir a parábola toda, eu só não posso mudar a verdade que a parábola representa. Sim. Então, aqui, ao invés de 10 virgens, eu podia colocar 10 pássaros. Contava uma ilustração e colocava 10 pássaros. 10 pássaros que se alimentaram, quer dizer, 5 que se alimentaram, ficaram fortes, e 5 que foram parando de se alimentar e morreram. Sim. Ou podia colocar 10 peixes. Ou seja, a ponte eu posso mudar. Entendi. A ponte. A verdade, não. Então, qual é a verdade dessa parábola? E a verdade é princípio, é aplicável em todos os tempos. É aplicado essa parábola para Israel, é aplicado para a igreja, é aplicado para qualquer pessoa, para a mãe, para o pai, para o filho. Qual é? Vigia. A parábola se resume: vigiai e orai. Pronto. Esse é o princípio que está por trás. Essa é a verdade da parábola. Legal. O resto é ilustração. Que eu posso usar a parábola, eu poderia usar a alegoria, eu podia usar a metáfora, eu poderia usar também na mesma parábola um conto. Podia fazer aqui como um conto, um príncipe. Mas o princípio... O princípio não muda. Não muda. Que é orai e assim, e é interessante, né, Jesus? Quando a gente ouve pregações sobre essa parábola, a gente ouve de tudo. Sim. Mas a gente não ouve isso aí. A maioria das pregações que eu já ouvi, eu nunca cheguei a pregar nessa parábola também. Nunca, né? Certo. Mas a maioria das pregações, ensinos que a gente ouve, que nós ouvimos, não fala isso. Né? Tem que vigiar. Porque a questão... Fale outras coisas. A questão é o seguinte, a pessoa, como eu estou dizendo, há uma tendência natural de ler o texto e já querer interpretar. Cara, eu entendi algo extraordinário, não entendeu nada, amigo. Isso aí é só as elucubrações mentais, bombardeio mental que você se deparou com o texto. É que a gente sempre quer algo a mais. Aí tá. Mas, pastor, é a igreja. Mas porque hoje, no nosso meio pentecostal, eu diria meio pentecostal, porque as igrejas históricas elas não abordam essa visão pentecostal aqui. Sim. É porque elas foram ensinadas mesmo para nós, que tem a ver com arrebatamento. Na década de 80, eu acredito que 99% dos temas de festividade era clamor da meia-noite. Parábola das 10 virgens. Peça, teatro, filmes, e relacionado direto com o arrebatamento da igreja. Sim. Agora, pastor, vamos lá. Vamos lá. Por que não é a igreja? Por que não é a igreja? Primeiro, que Jesus não tem 10 igrejas. Tá? E não é 10, aparece 10 virgens. Aqui ele compara o reino dos céus. E a igreja não é o reino de Deus. Tá? A igreja está dentro do reino de Deus. O reino de Deus é maior.
Entendi. Ele não está dizendo a minha igreja é semelhante a 10 virgens. O reino de Deus, e como o senhor bem colocou no início, nós temos que entender que aqui no sermão profético, a igreja já foi arrebatada. A igreja é arrebatada no sermão profético aqui. Tá? Então, quando Jesus está falando dos sinais, então ele está falando, de um contexto na qual a igreja já foi arrebatada. A igreja já foi arrebatada. É por isso que ela não aparece aqui. Entendi. Tá? Então, Jesus conta que é uma parábola, não seria bem uma parábola das 10 virgens. Jesus narra um casamento judaico. Aqui é colocado parábola, mas aqui é mais que uma parábola porque é literal. Isto aconteceu e acontece ainda hoje, e acontece inclusive no Brasil. Aqui as 10 virgens são as damas de honra. Ah, tá. Tá. Cadê a noiva? Não está aqui a noiva, amigo. Porque a igreja é a noiva. A noiva é a igreja. Cadê a noiva? Não está. Está aqui as convidadas, as damas de honra. Tá? Tá. E aqui nessa parábola, quem seriam essas damas de honra? As damas de honra, nesse caso, você lembra que... É o reino do céu. É, o reino de Deus. Você lembra que vai ter o julgamento das nações em seguida? Em seguida, tá. Em seguida, os julgamentos das nações. Sim. Né, que as nações serão convidadas para participar. Claro, eu estou trabalhando dentro de uma linha escatológica pré-tribulacionista. Certo. Tá? Que é por isso que eu estou dizendo, a parábola vai depender de que informação eu tenho para dar sobre ela. Se eu usar o pós-tribulacionismo, eu mudarei essa parábola. Já vigiar e orar, e não importa se é pré, se é pós, se é mid, é a responsabilidade do vigiar e orar. Até porque a palavra vigiar e orar, e aqui no texto, é responsabilidade com aquilo que você assumiu. Você tem que concluir, você não tem que fazer apenas a metade. Você não tem, no reino de Deus, outra coisa, no reino de Deus, e aí entra a igreja no reino de Deus, entre Israel no reino de Deus, entre o gentil no reino de Deus. No reino de Deus, você não pode fazer quase que completei. Certo. O reino de Deus é pleno. Completo. Você não pode fazer quase. É virgem, ok, porque as 10 eram virgem. Você percebe? As 10 eram virgem, as 10 usavam a mesma roupa, as 10 dormiram. Né? Isso. As 10 tinham lamparinas, as 10 ouviram, aí vem o noivo. Tá. Primeiro ponto. Porque se as 10 virgens representam a igreja, as 5 já é a igreja, seria a igreja que vai ser arrebatada. E as outras 5... Mas pelo que a Bíblia ensina, o que a gente ensina, os mesmos que usam a parábola como sendo a igreja, diz que quem só vai ouvir o toque da trombeta, o crente salvo. Mas aqui as 10 ouviram. As 10 ouviram. Sim. Né? Então então há uma incongruência. É isso que eu estou dizendo. Se eu pego um ponto aí e começo, eu tenho que concluir lá no final. Eu não posso atropelar. Isso aqui mas isso aqui não é, não. Isso aqui é um pouco diferente, não. Tem que ter esse negócio. Por isso que eu tenho que partir para isso. Então, aí, desculpa até interromper, mas só nessa questão, igual o senhor falou, eu entendi. E faz todo sentido, na verdade, sobre vigiar e orar. E é verdade, uma grande verdade, e deixa muito claro isso, que a igreja não está nesse contexto. Mas, assim, por exemplo, a gente ouve muita pregação falando sobre arrebatamento, usando esse texto. Usando esse texto, O que eu vejo, então, assim, que a gente pode entender, que, na verdade, eu até posso usar a parábola, mas com efeito de vigiar. Não dizendo que parte dessa igreja vai se perder, porque não é a igreja. Exatamente. Então, agora uma coisa que precisa ser muito clara. Primeiro, elimina a questão de eu interpretar. Cara, eu não interpreto a Bíblia. Segundo, 2 coisas interessantes no texto. A interpretação e a aplicação. Aplicação. Tá? Interpretação, só existe uma em cada texto. Aplicação, até 1000, se você quiser. Boa. Você pode aplicar. Aí as pessoas confundem a aplicação com interpretação. Claro. A aplicação, como eu estou dizendo, você pode aplicar na família. Meu filho vigia. Entendi. Eu vou te contar uma parábola de que Jesus falou. Entendeu? Então você precisa se comprometer. Para o funcionário. Para o funcionário da empresa. Na bola, eu vou contar uma parábola. Olha, você pode. Você é um funcionário excelente, faz tudo certo. Cara, mas você chega atrasado. Deixa eu te contar aqui sobre uma parábola de quem chega atrasado. Aí você abre a 10 vídeos e mostra.
Aí ele pergunta, o que é que eu tenho que fazer? Vigia, amigo. Te compromete com a totalidade, não com a parcialidade. Legal. Não seja bom só numa área. Seja excelente, que é o que Deus espera de nós. Entendeu? Mas deixa eu fechar aqui. Vai, a gente, fecha aí. Não sei, só esse Acabou o negócio aqui. Então, outra coisa. Porque, primeiro que, por exemplo, a igreja não aparece. Segundo, quando eu digo que a igreja é o arrebatamento, vou dizer que o noivo vem. E ouviu-se o grito do noivo. Em relação ao arrebatamento, não é Jesus que vai gritar. Tem 3 toques ali: trombeta, alarido e voz de arcanjo. Jesus não aparece falando. Não aparece nessa história. O noivo não aparece falando. Outra coisa é que não é o noivo que vem ao encontro aqui, como veio aqui. Nós que vamos ao encontro do noivo. Tá? Nós que vamos direto ao Não, encontro tem do umas noivo. diferenças bem... Segundo, o interessante aqui são os elementos. Que quando eu prego que é a igreja, e aí eu vou para a área do Espírito Santo. Que o azeite aí é o Espírito Tem que Santo. estar cheio, irmão. Tem que estar cheio do Espírito Santo para ser arrebatado. É ou não é? E aí, tá. Tem que estar cheio do Espírito Santo para ser arrebatado. Só não é da parábola. Não é desse. Só não é A desse. parábola não está indicando... Primeiro, Esse azeite esse tem não nada a ver com o representa o Espírito Espírito Santo. Entendi, Por quê? claro. Por 3 razões. Primeiro, porque o azeite, o espírito, símbolo do Espírito Santo, um dos símbolos é o azeite, mas não o que era usado em lamparina. Era o azeite, o primeiro azeite que era usado para ungir reis, sacerdotes e liderança. O primeiro. O óleo aqui usado na lamparina é o terceiro. Então pegava-se a oliva, tirava o primeiro azeite, que é o virgem, o puro. Esse era para consagrado. Para unção, para era consagrar alguém. Tá. Segundo óleo era para alimentação. Sim. Vai O ficar... resto, o terceiro ali, para usar nos lampiões, nas lamparinas. É porque naquela época né? não tinha luz elétrica, irmão. Exatamente. Naquela época a forma de iluminar era candeia, Era né? candeia, E a candeia, né? como não tinha, vamos dizer assim... Gás. né? Não tinha eletricidade, então qual era o combustível para iluminar? Era Exatamente. o azeite, né? Pastor, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é azeite. Não viu Davi? Sim, o óleo da unção. É o outro óleo. É o primeiro, é a essência. Segundo, ou terceiro já, é que eu posso negar o Espírito Santo a alguém? Não. O que é que as prudentes fizeram? Elas negaram. Não te dou nada, o que eu tenho não. Segundo, terceiro, eu posso comprar o Espírito Não. Santo? O que é que elas disseram? Vai comprar. E elas não foram e compraram? Foram. Então eu posso comprar o Espírito Santo? Interessante. Posso negociar? E é interessante, Ó, né? rapaz, aonde é o depósito do Espírito Santo aí? Pois é. Se já é a igreja. Se aqui é a igreja, como Se é que eu vou... fosse essa interpretação. como é que eu vou buscar o Espírito Santo fora da igreja? Uau. Ainda comprar ainda numa quitanda, provavelmente. Certo? Uma quitanda 24 horas ainda. Tinha que ser. Era noite. Era noite. Então, calma aí. É isso que eu tenho que parar. Não é... Por quê? Porque a pessoa já está fazendo uma interpretação de uma parábola que já é a interpretação. Ela já está falando, na verdade, tudo, né? Aí começa a dar nomes aqui. Amigo, esquece isso daí. Como eu estou dizendo, se você quer mudar, mude toda a parábola. Isso você não vai pecar e não vai mudar a verdade. Desde que fique, vigiar e orar. Tanto que, assim, igual a gente falou, se pegar do capítulo 24, a intenção é vigiar em todo tempo. Todo tempo. E Jesus, ele fez isso, igual o irmão está falando aqui, de mudar a parábola, né? Jesus, em vez de mudar a parábola, ele falou assim, se eu mudar, eles vão ficar confusos. Então, ele foi contando várias. Exatamente, para dizer a mesma coisa. A mesma coisa. Talentos, Talento. as das nações, os bodes e as ovelhas. Né? Tudo para a mesma coisa. Para reforçar a ideia. A ideia de que... Tem que vigiar. De que você tem um compromisso, você foi convidado para o reino de Deus e você deve se comprometer na sua totalidade. Outra coisa é que as 5 são chamadas de doido. Doido é alguém que faz tudo certo, mas o principal não faz. É como, vou viajar, minhas férias é em dezembro, vou fazer uma viagem aí para um outro estado, outro país. Aí você compra uma mala, você compra roupa, se você vai para uma espécie de praia, você compra todo equipamento de praia, compra tudo, né?
e liga para a pousada, paga tudinho, aí vai para o aeroporto. Aí chega lá, vou fazer o check-in. Cara, esqueci a passagem. É doido. Entendeu? É louco. É isso que está dizendo. Cara, você fez tudo certo, mas na hora, o principal, você se importou com tudo, menos com a essência. Jesus está dizendo, em vez de você comprar tudo, comprava logo a passagem. Que lá você poderia adquirir as outras coisas. Agora, você tendo tudo e não tendo a passagem, você não vai. Não vai. E vai perder o que você já adquiriu. Então, as moças eram convidadas, eram virgens, provavelmente, né? Vestiam a mesma roupa, dormiram igual, tinham tudo. Tinha tudo. Só não se preocuparam com um detalhe. Se eu vou andar de noite, eu preciso de azeite na lamparina. Tá? Aí ouve-se o noivo, veio o noivo. Aí vamos fechar aqui o que Jesus está dizendo. Que depois do arrebatamento da igreja, a igreja vai estar no céu, ele virá outra vez para Israel e vai fazer o convite para as nações. Quando isso, que é já antes do juízo final. Quem aceitar esse convite vai para as bodas também com a igreja. Depois acontecer o juízo final na terra. Sim. Tá? E aonde é que está a igreja? A igreja está lá. O noivo veio, porque dentro do casamento de Israel era isso. Tinha o casamento, o noivo ficava na casa do pai, a noiva ia para a casa do sogro e o noivo ia convidar as amigas delas. Podia ser as damas de honra, podia ser as servas que você via a partir dali. Era o noivo que era obrigado a ir lá buscá-la e trazê-la, mas a igreja, ou a noiva já estava na casa do pai, com tudo pronto. Nossa, que tudo legal. Pronto. Então, quando Jesus usa essa figura, que ele vem e arrebata a igreja vai estar no céu, ele virá para reinar no milênio, e no final do milênio, ele vai levar Israel e os convidados, as outras nações, que é os julgamentos das nações, que também vão, mas muitos que fizeram parte do milênio não concluirão, não entrarão. Porque no final diz a Bíblia que Gog e Magog se levantará e ainda vão fazer guerra contra o príncipe do trono, que é Jesus. Então, esses participaram do milênio, viveram no milênio, mesma veste, tudo. Tiveram todos os direitos, mas não vão entrar para bodas finais, que é Israel e a igreja, quando se torna uma só coisa. Certo. Aí, então, a gente, igual, melhorando o jeito de falar, porque aí a gente vai aprendendo. A gente consegue extrair duas aplicações, não duas diferentes, né, de novo. A gente está falando de uma aplicação para agora, que é a vigilância. A vigilância, a responsabilidade. Sim, e consegue ter, eu não digo aplicação agora, eu digo entendimento do que vai acontecer depois. Do que vai acontecer depois. Ah, legal. Tá? Excelente. Aí, e os outros? Abrem-nos a porta, ele tem que concluir. Não, eu não vos conheço. Mas como é que não conhece, amigo? Como é que não conhece se a gente era convidado? Sim. Mas aí para a igreja tem algo semelhante. Naquele dia muitos dirão, em meu nome, vocês aí sim é para a igreja. Mas haverá a mesma coisa, porque conhecimento ali que Deus se refere é relacionamento, responsabilidade e intimidade. Essas três coisas entram ali. Sim, eu não vos conheço. Não é só de saber o nome, exatamente. Né? É de ter todo esse convívio. Esse convívio. Convivência. Tá? Então, por quê? Então, a parábola, as 10 vigias à igreja, não é. A aplicação pode ser aplicada na igreja. Agora, entendi. Daqui a 1000 anos, se Jesus não voltar, a vigiar e orar e permanece. Funciona. Isso não muda. Tá? Mas a parábola, se você quiser mudar a parábola, ele se mude. Pode até contextualizar como a história dos nossos dias. Sim. Né? Aí, quando eu vou falar para as crianças, como eles gostam muito de animais, eu uso animais. Existia 10 gatinhos em uma casa. Entendi. Entendeu? E tal. Só que 5 eram muito inteligentes e obedientes a tudo. Tá? O dono dos gatinhos marcou uma festa que era para todos estarem prontos. Precisavam levar isso, isso e isso. 5 ficaram dormindo, disseram, agora a gente não vai fazer isso. Depois, quando ele chegar, vem. Aí, veio de repente, os 5 já que foram inteligentes, organizaram e foram para a festa. E os outros, está faltando a minha botinha, cadê minha botinha? Cadê minha botinha? Não achou. Vai atrás de uma, vai comprar. E foram comprar, mas quando voltaram? A porta já tinha estava levado. fechada. A porta já estava fechada, os gatinhos ficaram de fora. Aí, a aplicação, a verdade absoluta não muda.
vigie, ore. Não fique sem a sua botinha no dia que a festa chega. Pronto. Isso é a parábola. O problema, repito, é que pega a parábola e quer interpretar a parábola. Entendi. Já está interpretado. A parábola já é uma figura de linguagem. Eu não posso colocar outra em cima, amigo. Eu vou pegar a parábola e transformar em alegoria? Ou vou pegar a parábola e usar uma metáfora? Não tem como. Não tem jeito. Não tem como. Bacana, né? Que benção, né? E é interessante pensar nisso, porque não é só esse texto que a gente faz isso, né? São vários textos. Alguém né? diz assim, não existe livro mais odiado pelos inimigos e mais triturado pelos amigos que a Bíblia, né? Que a Bíblia, né? A Bíblia, incrível tem isso, pessoas que falam que odeiam a Bíblia, sabe assim? Sangra a Bíblia. Que é, quando eu trabalho homilética, que eu dou aula de homilética, que eu tenho... Nós, pentecostais, amamos sermão temático. Isso já é peculiar nosso. As outras igrejas históricas não são muito fã. Na verdade, tem escrituras que odeiam. Martin Lloyd Jones, por exemplo, odeia a ideia de sermão temático. Não é muito fã mesmo. Das igrejas históricas. Eles são mais assim expositivo, né? E textual. Textual, né? Só que aí eu brinco até com uma história, né? Em relação... O que é que os pregadores que usam o sermão temático fazem? Não é que não seja bíblico. O sermão temático, quando ele é comprometido, a palavra é excepcional. excepcional. O problema é o seguinte, é que às vezes a pessoa coloca um tema e vai atrás de texto para provar o tema dele. Ou seja, o tema dele se torna mais importante. Aí eu uso o exemplo daquela história que conta, das 3 polícias, né? As 3 polícias, a americana, a inglesa e a brasileira, que era mais ágil, né? Uhum. Aí chegaram num bosque e soltaram um tatu. De noite, e ver com esse equipamento quem pegava o tatu mais rápido. Soltaram primeiro a polícia americana, em 5 minutos trouxeram o tatu. Conseguiram achar dentro do mato, tirar 5 minutos. Aí soltaram a polícia inglesa. Foi para lá, em 3 minutos e meio, trouxeram o tatu também. Aí foi a brasileira. Né? Aí quando deu 1 minuto e meio, voltaram com o coelho, todo ensanguentado, confessando, eu sou um tatu. Entendeu? Você entendeu? Então, às vezes, quem usa o sermão temático é isso. Eu pego o tema e sangro o texto até dizer o que eu quero. Esse que é o problema. Um dos grandes problemas é esse. Não há necessidade. Tem que se faz exagero, isso muito com a Bíblia. Se faz isso muito com o texto bíblico. Por isso que quando você vai ouvir um sermão, você já, nos 5 primeiros minutos, já sabe. Rapaz, tem compromisso com a palavra. Então, dá de ouvir essa pessoa. Legal. Não é de ouvir, porque não é isso. Irmão, tem sermão de pessoas simples, eu diria até analfabetas, não sabe ler e escrever, mas tem um compromisso tão firme com a palavra que você não arreda o pé. Exatamente. Entendeu? É profundo aquela, mas por quê? Porque ele tem um compromisso com a verdade, com a palavra. Com a verdade, com a palavra. E outros não. Os outros têm compromisso com o nome, com a mensagem, com a interpretação. Às vezes, que ele diz que dá. Que ele quer fazer. Que ele quer fazer, e aí estraga tudo. E aí responde aquela pergunta, por que tantas igrejas? Por isso. Porque pega um texto e cada um. Isso até perguntar e comentar, na verdade. Às vezes as pessoas querem... usar a Bíblia para basear o próprio fundamento. Os seus fundamentos, exatamente. Ele começa a procurar textos ali para, vamos dizer assim, meio que justificar o que ele pensa. Isso que eu chamo de, quando vai se estudar a Bíblia, de o pré-conhecimento. Pré-conhecimento. Então eu pego a Bíblia e o seguinte, olha só como a sagacidade é. Rapaz, olha esse texto, pensa igual eu. Cara, exatamente. Isso aqui eu já sabia, isso aqui é o que eu faço. Olha Moisés, olha. Uau! Cara. Aí você fica olhando, moço, rapaz, tu é um Hermes Trismegisto, né? Cara, é terrível. Isso é um perigo, então, isso que é a grande questão hoje, as aplicações. Ao invés da pessoa buscar uma boa aplicação, ele quer buscar a interpretação. E interpretação não adianta, porque ela já está interpretada. Interpretação particular. Particular, pessoal e intencional. Nossa. Que aí é o grande problema. É um perigo. O grande problema. Quer dizer que o texto quer dizer só vigiar e orar. Você quer dizer só? Só? Você quer dizer só? Aí tem assunto. Isso custa a tua vida, amigo. Isso custa a tua salvação. Tudo, na verdade. Igual o exemplo que o senhor falou aqui,
Pode ser uma questão de trabalho. O vigiar e orar custa seu emprego, dali para cima. Custa tudo. Então, Jesus ele pega aqui e, para dar ênfase no que ele fala, ele usa. Até para abrir a inteligência de quem está ali ouvindo. Porque uma da proposta das parábolas é aguçar o entendimento do ouvinte. Sim. Aguçar o entendimento do ouvinte. Amém. Tá aí. Gostou, Zé Wilson? Muito bom, né? Essa é a ideia, a gente argumentar sobre isso, né? Pensar, né? Pensar e não é igual... Eu aprendi algo muito importante aqui hoje. Às vezes não é trazer algo novo ou um pensamento moderno. É trazer o que está ali. Essa fome... já está aqui já essa fome... Há uma vaidade muito grande no contexto de pregação em si, de livros, né? Pretensões. Eu sempre digo o seguinte... Alguém me chama, às vezes, para... Pastor, escreva sobre isso. Um dia desse eu fui convidado para pregar numa escola teológica, semana teológica. E o tema é como ser um líder influente. E eu, cara, coach, caramba, como é ser um coach, como ser fulano de tal, assim. Aí o Espírito bateu no meu coração e disse, cara, para com isso. Faz o que João fez. Eu não vos escrevo um mandamento novo, eu escrevo o velho. Mesmo, velho. Qual? Amai-o. Amai-vos, que o amor aperfeiçoa tudo. Então, pronto. E aí eu até abordei para ser um líder influente. Você quer ser um líder influente de verdade? Você não precisa ser coach. Você precisa amar a Deus. Meu Deus. Porque não há risco pior do que eu seguir um líder que não ama a Deus. Não faltou qualificação em Lúcifer. Exatamente. Lúcifer era o líder mais extraordinário, é tão tal que levou uma terça parte de anjos. Faltou o que em Lúcifer? Amar o seu Criador. Então, hoje nós temos líderes extraordinários que não amam a Deus. E isso é perigoso. Porque a primeira oportunidade que tiver vai levar os seus liderados para bem longe de Deus. Amém. Então, às vezes, o que a gente precisa não é dessa... Uau, essa coisa nova, tudo mirabolante, a revelação, né? Não, Jesus disse, amigo, só isso aqui. Vai lá. Sim. Vigia e orar, irmão. Vigia e ora. Se for resumir esse programa, vigiar e orar. Vigiar e orar. Pronto. Na verdade, toda a Bíblia. Que vigiar e orar. Como Jesus pega os 10, todo o decálogo, os 10 mandamentos, os 300 e poucos pontos, ponto da lei, e diz assim, ama a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Pega toda a Bíblia, seria isso. Se comprometa com o reino de Deus até o final. Amém. Não apenas metades, ou não só a roupagem, mas o essencial você precisa ter. Amém. Então tá aí, então, irmãos, a nossa pequena reflexão, pequena, sublime e profunda reflexão sobre a parábola das 10 virgens. E que pena que está acabando, né? É verdade. Né? Dá vontade de ficar aqui até, né? Então, queremos agradecer aqui o pastor Wilson pela cumplicidade e pela disponibilidade de estar aqui. Obrigado. Desculpa até ter chegado atrasado. Não, tranquilo. Eu tive que ir na leste, voltar, mas... E fico à disposição, se precisar. Amém. Vai voltar sempre mais vezes. Um prazer. Fica tranquilo. E posso divulgar o trabalho? Por né? favor. Então, nós temos o trabalho da escola dominical, né? Hoje nós estamos estudando aqui o livro de Josué. Josué, né? profundo, viu? Josué é extraordinário. Extraordinário. Né? É conquista, tempo de conquista. E nós temos o programa na Rádio Logos também, todo sábado, 18 horas. Hoje, inclusive, tem 18 às 19. Sim. Que a gente estuda a lição. Então, vamos estudar a lição 5. E legal. a FIT, você que quer estudar na FIT, fazer um curso médio e bacharel em teologia, temos vagas, né? Pode fazer online e um curso, eu diria, nosso curso médio, eu já fiz intencional, já colocamos 3 matérias do bacharel. Então, mesmo sendo um curso médio, a gente já estuda antropologia, introdução à filosofia e também pneumatologia, no nível de bacharel mesmo. Então, e aí, de 8 a 6 meses... Hoje, pelo 1/3 de qualquer curso que tem no mercado, a FIT passa por o valor de 1/3 do valor que é em outros seminários. Bacana. Porque, fechando, o propósito da FIT é ministerial. É formar
e não apenas informar. É levar a pessoa a, primeiro, formar mesmo. amar, respeitar e praticar a Bíblia. Essas 3 coisas é a meta da FIT. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe o irmão, a FIT, né? O ministério, a família, a igreja do irmão também, né? O irmão está pastoreando o Jardim Primavera. Eu estou pastoreando Bom Retiro Primavera. Bom Retiro Primavera. O Jardim Primavera, mas também do Bom Retiro, ali, lá na Leste 5, final da linha. Sim. Aí eu quero visitar a igreja do pastor Wilson. Pegue o ônibus e diga onde é que o ônibus termina a linha. E lá você para, lá a igreja. Literalmente é o final. Amém, amém. Nós temos igrejas em todos os bairros aqui em São José dos Campos. Eu e o Jair, nós somos do Jardim Mariana 2, Leste 3, né? 3, nós estamos lá na Leste também, né? Estamos lá, pela graça de Deus, lá fazendo a boa obra, amém? Nós vamos ter, dia 5, nós tivemos no mês de dezembro, um culto de 26 horas ininterrupta. 26 horas ficamos lá orando, louvando a Deus, cantando. E agora, dia 5, nós vamos ter uma vigília de 12 horas. Vai começar às 18 horas de sexta-feira e vai terminar às 6 da manhã de sábado. Amém. Quem desejar ir, por favor, está lá para a gente orar, buscar a face de Deus. Amém. E amanhã, nosso culto do amigo lá, né? Culto do amigo. 18h30 horas, você está convidado a estar indo lá no Mariana, Rua Gonçalo Soares, 983. Jardim Mariana 2, estaremos lá cultuando a Deus, e você é o nosso convidado especial, amém? Quero fazer menção aqui rapidamente dos nossos patrocinadores, que nos ajudam a fazer esse programa com muito amor e carinho. O nosso irmão Carlinhos, do Alto Socorro Carlos, Deus abençoe, irmão Carlinhos. Marcenaria Carvalho também nos ajuda, anota aí o telefone da Marcenaria Carvalho. Clínica Odontológica Sorriso 10, doutora Greuza também nos ajuda a fazer esse programa. E o nosso irmão Cleiton, da ESG Restauração Automotiva. Amém? Deus abençoe você. Obrigado, irmão Wilson. Obrigado, Deus abençoe. Saulo. Obrigado, nosso irmão Jailson. Jailson, muito obrigado. Viu? Deus abençoe a cada um de vocês. Muito de estar com e, vocês, ore a Deus. Pega essa sua inquietação, entrega na mão de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai resolver e entrar com providência. Amém? Deus abençoe e até o próximo sábado com mais um programa Aos Pés da Cruz. Paz. Paz. Não consigo entender o teu amor, Jesus, a fim de pagar o preço por mim e morrer naquela cruz. Foi crucificado, foi humilhado, mas não desistiu de mim. Todo sacrifício ali selado foi para que eu estivesse aqui. Foi crucificado, foi humilhado, mas não desistiu de mim. Todo sacrifício ali selado foi para que eu estivesse aqui. Eu não sou merecedor do teu amor. Eu não sou merecedor do teu perdão, mas tua graça me sustenta e me faz caminhar. Mas tua graça me sustenta e me faz acreditar. Não consigo entender o teu amor, Jesus, a fim de pagar o preço por mim e morrer naquela cruz. Foi crucificado, foi humilhado, mas não desistiu de mim. Todo sacrifício ali selado foi para
que eu estivesse aqui. Foi crucificado, foi humilhado, mas não desistiu de mim. Todo sacrifício ali selado foi para que eu estivesse aqui. Eu não sou merecedor do amor. Eu não sou merecedor do perdão, mas tua graça me sustenta e me faz caminhar. Mas tua graça me sustenta e me faz acreditar que tu és santo,